Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um nosso Vem Estudar Comigo. Agradecemos a todos, né, desde já, que participam conosco e que Deus possa falar no profundo do seu coração. Bom, na última lição que nós tivemos, né, nós entramos no capítulo 4, na classificação dos anjos. O primeiro que nós falamos sobre o anjo Gabriel, né? E em segundo lugar, sobre o arcanjo, né? Miguel. Não, que o único que a Bíblia menciona, É o né? Miguel. O nome é Miguel, mas tem outros arcanjos também. Sim. E querubins, que a gente não sabe a definição, a forma dele, né? Anjo, querubim, Fala arcanjo, a gente... lá de um pouco deles em Ezequiel, E né? Ezequiel. E agora nós vamos entrar nos serafins. Bom, a única citação dessas criaturas, chamadas serafins, encontra-se no livro do profeta Isaías. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com duas voavam. O termo usado do idioma original hebraico é saraf, ou serafim. Com relação às asas, assim referiu-se Eurico Bergstein. Os serafins têm 3 pares de asas, com 2 cobre o rosto, em reverência diante de Deus. Com 2 cobre os pés, para que suas próprias obras não apareçam. Olha, E com 2 interessante. eles voam. Isso é interessante, né? Que ele fala que as próprias obras não apareçam. Por isso eles cobrem os pés. Quanto à origem exata e o significado desse termo, não existe concordância entre os eruditos. Provavelmente deriva-se da raiz hebraica saraf, cujo significado é queimar. O que daria a ideia de que os serafins são seres resplandecentes. Ou seja, né, eles brilham. Brilham. Bom, uma vez essa raiz hebraica do termo também pode significar consumir com fogo, rebrilhar e refletir. Agora nós vamos entrar numa outra classificação, que é a classificação que a gente sempre vê nas escrituras, principalmente quando a gente lê no Antigo Testamento, que é o anjo do Senhor. Se existe uma aparente confusão no meio teológico, é quando este personagem chamado Anjo do Senhor no hebraico, ou Malach Yahvé, escrito assim, ó, M-A-L, uma vírgulazinha em cima, A-K, Yahvé. A maneira pela qual esse anjo se manifesta o distingue de outro ser criado. Ele aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento. Vale lembrar que a palavra hebraica malak, traduzida para anjo, significa simplesmente mensageiro. Assim sendo, se trocarmos a palavra anjo nos textos e que o anjo do Senhor é retratado por mensageiro, entenderemos que ele não é um anjo qualquer. Né? Não é um anjo qualquer. Se fosse apenas um mensageiro de Deus, seria então distinto do próprio Criador. Entretanto, encontramos várias passagens nas Escrituras onde o anjo do Senhor é chamado de Deus ou Senhor. Vejamos. Abraão recebe ordens de Deus para sacrificar seu filho, Isaque, no lugar em que o próprio Deus mostraria. Em obediência, Abraão foi a um lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui.
Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu Então ele se único, considera Deus ali. o teu único. Lá no livro de Gênesis, capítulo 22, 19. Ou seja, você pode perceber aí que quando ele diz assim, primeiro ele está falando, agora que sei que temes a Deus, aí você pode ainda, né, olhar É lá um o anjo, anjo. Mas ele diz assim, e não me negaste o teu Quer filho. dizer, o não teu negaste a único Deus, que era ele. filho. É. Licença. Tá boa essa água. Hum. É, Aí, motoque para convidar. eu sei, mas não dá para tocar agora. Não. Jacó lutou com um anjo e prevaleceu. Ao final, Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. Ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. Gênesis capítulo 32, versículo 30. De novo, né? É Deus. Mas eu fico imaginando, sabe o que, gente? Que sensação que deve dar, gente. É, porque a ponto da pessoa achar que vai morrer, né? De ver Porque Deus. ele acaba caindo em si que ele viu Deus. Né? Que ele viu Deus. O mesmo aconteceu com Gideão, né? Que também ele achou que ia morrer. E Os os outros pais dois de lá Sansão também, os pais de também. Sansão, É. que acharam que ia morrer, porque vimos Deus. Moisés, ao se encontrar inesperadamente com este mensageiro de Deus no Monte Sinai, descobre o seguinte: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Isso está escrito lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 2 a 4. É chamado de Senhor Yahvé. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. Eu tirei o som, mas voltou. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Jeová, ou Yahvé, né? Que eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezeritas. Isso está lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 21 a 24. É chamado de maravilhoso, mas o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Deus, né? Difícil, né? Que coisa. O próprio Deus assim, visto que é maravilhoso. Que nome, né? Jesus. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo-o Manoá e sua mulher,
E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, e que, Tremendo, vendo hein? Manoá e sua mulher, caíram por terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor, e disse à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto Deus. É. Juízes capítulo 13, versículos 16 a 22. Gente, eu fico imaginando que isso aconteceu literalmente, pessoas comuns como nós É. viram Deus. Eu fico imaginando esse diálogo, né? Essa conversa. Como é que você chama? Qual é o teu nome? Eu disse, por que você pergunta o meu nome? Visto que é maravilhoso. Acho que na hora, né, ele Gente, não percebe, né? Mas depois que ele pensa em tudo que houve ali, que ele percebe deu um que era temor o tão próprio grande Deus, é. no coração deles que eles acharam que ia morrer, né? Nesse texto, o anjo declara ser seu nome secreto, pois a palavra maravilhoso no hebraico, ou AYLP, que é no hebraico, Ayup, É. e Ali. Pali, significa incompreensível, extraordinário, ser difícil de compreender. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o nosso Deus, meu Pai. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quer que eu leia? Todavia, Deus revela ao profeta Isaías como sendo o filho de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele e sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É o nosso Jesus. Amém. Está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Gente, veja quem você serve. Você está entendendo quem você serve? O grande significado que Deus tem para a humanidade, que Jesus tem para a humanidade. Ele é o Todo-Poderoso e Jesus não é diferente do Pai. Também ele é o Todo-Poderoso, porque ele mesmo disse: é-me dado todo poder nos céus e na terra. Este é o Deus em que nós servimos e que recebemos dele a promessa de morarmos, de habitarmos e de vivermos eternamente com ele. Glória a Deus. A revelação progressiva de Deus vai se tornando inteligível na medida de sua vinda na terra. Pelo profeta Malaquias, Deus anuncia: eis que eu envio o meu mensageiro, que aí ele está se referindo a João Batista, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor. Esse o Senhor, entre parênteses, Jesus Cristo, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Olha só, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, Deus Pai. Está lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Você vê que coisa linda, né? Você vê, ele fala assim: aquele a quem buscais, né? A quem desejais. Gente, aí quando Jesus vem, eles não reconhecem Não ele. reconhece. Como pode? Jesus era tudo que eles queriam, tudo. Mas olha, aprove ele se Por revelar a quê? nós. Porque os olhos deles estavam aqui na terra, só na terra. Mas olha, aprove ele se revelar a nós. E tem muita gente que ele se revelou que hoje, né, já não tem tanto desejo assim. Começaram a pegar-se tanto à terra que estão se esquecendo do céu e da eternidade, né?
tão arraigado, tão agarrado, né, a esse mundo, que não pensa nem no mundo futuro. O importante é viver, Tem acabou. os olhos Depois só a gente aqui, resolve né? isso. Só Mas aqui. não é. É. Analisando essa passagem das Escrituras, uma das principais autoridades nos Estados Unidos sobre a história dos judeus, línguas e costumes do Antigo Testamento, Charles L. Feinberg, afirma que o mensageiro é, sem sombra de dúvida, João Batista. Vamos ler lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 3. Mateus, capítulo 3, versículo 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Capítulo 11, versículo 10. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Também essa mesma palavra está lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 2 e 3. Lucas, capítulo 1, versículo 76. E capítulo 3, versículo 4, 7. O capítulo 7, 26 e 27. E Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. Você vê que coisa? Que é necessário que esteja o coração preparado, né? Para o Messias. Pronto. Por isso Deus enviou João Batista antes. Para preparar. Para preparar. Então, a gente vê que é importante que o nosso coração esteja preparado para receber aquilo que Deus tem para nos dar, aquilo que Ele tem para falar. E como é esse preparo, né? E nesse período aqui, desses sinais da volta do Senhor, Deus está preparando também, levantando homens e mulheres, profetas de Deus, que são os profetas dos últimos dias. Você faz parte disso. Esse mesmo autor, que cresceu em um lar judeu, ortodoxo, estudou hebraico e assuntos afins durante 14 anos com matérias preparatórias para o rabinato, admitiu que esse anjo da aliança é a autorrevelação de Deus. Ele é o Senhor em pessoa, o anjo do Senhor da história do Antigo Testamento, o Cristo pré-encarnado das muitas teofanias e entre aspas, aparições de Deus em forma humana, que é a teofania, nos livros do Antigo Testamento. Por fim, outro judeu de não pequena envergadura concluiu: não se pode evitar a conclusão de que este anjo misterioso não é outro senão o Filho de Deus, o Messias, o libertador de Israel, aquele que seria o Salvador do mundo. Amém. Amém. Bom, gente, terminamos aqui essa classificação de anjos e sobre os anjos, vamos dizer assim, os anjos bons, né? Porque agora nós vamos entrar no capítulo 5, que fala sobre anjos caídos. Há ainda outra classe de anjos que precisa ser analisada, pois são constantemente citados nas Escrituras: os anjos caídos. A Bíblia fala de Satanás e seus anjos. Mateus 25, 41. Você vai ler? 41. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Nota nessa passagem aqui, você que está aqui presente e você que ainda vai assistir esse vídeo, de que ele está dizendo o seguinte, que esse fogo eterno, ele foi preparado para o diabo e os anjos, exclusivamente para eles. Mas ele também, aqueles que rejeitaram o Senhor, ele vai dizer: então ide para lá, para o lugar onde foi preparado só para eles, agora você também vai para lá. Isso é terrível, gente. Isso é terrível, né? A Bíblia fala, já li isso, né? Em
e utiliza muitos outros termos para se referir a essa categoria de seres espirituais que se opõem a Deus e aos seus propósitos. Essa classe de seres possui um líder que teria formado um reino juntamente com esses anjos rebelados, tendo por objetivo levantar-se contra Deus. É fundamental ter entendimento acerca desses seres, pois uma de suas tarefas é enganar, iludir, fazendo-se passar por anjos de Deus. O conhecimento bíblico, e somente o conhecimento bíblico, é fundamental para conhecermos os ardis desses seres enganadores liderados por Satanás. Então veja só uma coisa, só o conhecimento bíblico, só a Bíblia pode revelar, né, os ardis desses seres. Ou seja, não adianta as pessoas virem pegar filosofias aí, estudos sobre anjos que não tiver base na palavra de Deus. Bom, esse foi pequenininho. Não adianta entrar para o ocultismo para saber sobre Satanás, né? Isso é muito... Outra, nós temos que estudar sobre isso, mas com muito temor e muito atento, porque o diabo é astuto, né? Então nós entramos aqui no capítulo 5, é apenas uma página. Vamos entrar agora no capítulo 6 e vamos falar sobre a origem do cramunhão, ou a origem de Satanás. Além de Deus, há um outro ser que surge nas Escrituras e é descrito como sendo o originador do mal no mundo. É descrito por diversos nomes diferentes, como diabo, Satanás, tentador, maligno e inimigo, etc. Aparece como um opositor dos propósitos divinos, como atormentador do homem e causador de inúmeros males para a humanidade. Este mesmo aqui está colocando empecilhos e obstáculos para que várias pessoas que começaram a estudar conosco, a se preparar, sejam impedidas, porque ele vai roubar o tempo, ele vai arrumar o compromisso, ele vai arrumar uma série de coisas que elas possam ser preparadas e receber a porção da palavra de Deus. Então, saiba que eles vão estar sempre trabalhando em prol disso, né? De Deus não realizar o propósito que ele tem, o plano que ele tem, cujo eu e você estamos inseridos nele. Lucifer foi criado como todos os seres espirituais, ou seja, perfeito. Seu nome significa estrela da manhã. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isso está lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. É para ler? Não. A Bíblia diz que Lucifer era um querubim. Olha, veja só. Então ele não era arcanjo, ele não era anjo, mas era um querubim. Que nós vemos lá que não tem uma forma exata, né? Não tem uma forma exata. Então, que ele era, então, um querubim. Um guarda ungido. Embora fosse rodeado de toda a glória, nasceu em seu coração uma insatisfação e estranhos pensamentos, transformando sua vontade em ação. Lucifer rebelou-se contra o próprio Deus e foi lançado para o mais profundo do abismo. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 15, isso está lá. Juntamente com ele, muitos anjos foram contaminados, ou digo assim, foram seduzidos pelo próprio Satanás e pelas suas mentiras. Não é bom ler? O quê? Isaías 14, 15. Vamos ler, então. Sei porque é o que debilitava as nações aqui. Mas é bom, né? 14. Então 12, de 12 já vai de 15. Não. Contudo, as profundezas do Sheol, da morte, foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Então.
Então, pelas suas mentiras e, consequentemente, expulsos dos céus. Ou seja, ele fala que eles foram contaminados pelas mentiras dele, né? Ele mentiu, mas na realidade ele também, com as mentiras, ele seduziu, porque a mentira ela é usada para sedução, para seduzir. Consequentemente, expulsos dos céus. O objetivo de Satanás para afirmar o seu reinado maligno é sua luta contra Deus e contra os servos do Senhor. Em todas as gerações, né? Em todas as gerações. Como observou a organização celestial, ele imitou a ordem hierárquica dos céus e aplicou junto aos seus súditos que o acompanhou, pois essa é a sua especialidade, imitar as coisas de Deus. De Deus. Que coisa, né? É por isso que tem algumas manifestações em alguns lugares que é pura imitação, né? Então, bom, vamos falar aqui agora no primeiro tópico, é o primeiro e único tópico aqui desse capítulo 6, a origem de Satanás. Dá tempo. Vamos falar sobre o estado original de Satanás. Antes de se rebelar contra Deus, Satanás possuía uma situação privilegiada, uma criação espiritual invisível. Deus não o criou para como um ser mau, perverso. Sua intenção não foi criar o mal. O Senhor criou esse ser com livre-arbítrio, porém ele utilizou seu livre-arbítrio para se rebelar contra Deus. E não só isso, usou também o livre-arbítrio para incitar um grande número de anjos. A origem de sua mudança de atitude foi a soberba. Ele almejou o lugar de Deus, recusou o seu domínio. O primeiro pecado no universo foi a soberba, que gerou a rebelião. Veja como a soberba é maligna, né? É maligna. O distúrbio do universo não começou no mundo físico, como muitos ensinam por aí, né? Umas teorias aí ensinam. Não começou no mundo físico, mas no mundo espiritual. Quando se manifestou na Terra, já havia acontecido anteriormente nas esferas celestes. O Novo Testamento sanciona o fato da queda desse anjo ter ocorrido em decorrência de sua soberba. Não neófito, para que ensoberbecesse não caia na condenação do diabo. Né? Porque a condenação... Que sério, eu nunca tinha visto desse jeito. Que por causa da pessoa nova, se for consagrada, né, a alguma coisa, se ensoberbece e cai na condenação do diabo. Perigoso, hein? Muito perigoso. Ele é julgado então e condenado Deus tem uma como grande diabo. repulsa à soberba. Sim. Logo lidamos não com um único ser, mas com todo um grupo devidamente organizado que trabalha para frustrar os propósitos divinos. As ações de Satanás são as mesmas de seus anjos. E quando falamos que ele faz determinada coisa, queremos dizer ele e aqueles que o seguem. Amém? Glória a Deus. Vamos então agora para o capítulo 7. Vamos passar para nossa irmãzinha Laodiceia. Capítulo 7. Os títulos e nomes de Satanás. A seguir são listados alguns nomes para que o aluno possa ver a variedade de suas abordagens, as quais revelam o seu verdadeiro caráter. Por esses nomes podemos descobrir suas características e atributos pessoais. Lúcifer, primeiro, né? Lúcifer. Antes da sua rebelião e queda, fato que ocorreu antes da criação do homem, Satanás chamava-se Lúcifer, e resplandecente estrela da manhã. Este era seu título no céu, conforme revelou o profeta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Lúcifer. Isaías 14:12. Possivelmente Lúcifer ocupava uma posição destacada nos céus. Segundo alguns doutrinadores, ele liderava todos os anjos em adoração a Deus.
Era um dos anjos mais próximos do trono de Deus. Todavia, sua audaciosa arrogância provocou sua queda. O orgulho corroeu o seu caráter, que premeditou um plano para usurpar o trono de Deus. Essa mesma presunção provavelmente abasteça o seu reino rebelde até hoje. Verdade. É que pode, né? Mas ele está percebendo que também está próximo o fim dele, né? Por quê? Porque chegando à volta do Senhor, terminando os 7 anos, né, da tribulação e grande tribulação, ele vai ser preso. Então ele sabe que o arrebatamento da igreja é a proximidade do seu decreto. É. Por isso ele está aí ferozmente tentando... Jesus fala, de né? todas as Ai do maneiras mundo. É, Porque Satanás desceu até nós com grande fúria, com sabendo grande fúria, é. que lhe resta pouco tempo. Pouco tempo. Satanás, o outro nome. No hebraico, Satã, que significa adversário, alguém que se opõe. Esse nome torna bem visível o seu desígnio como adversário. O nome Satanás é usado 56 vezes no Antigo Testamento. Antigo e Novo. Antigo e Novo Testamento. Ele descreve suas tentativas maliciosas e persistentes de prejudicar o plano de Deus. Sob a condenação divina, Satanás e seus anjos não prevaleceram nem mais. Seu lugar se achou nos céus. Apocalipse 12, 8. Apocalipse 12, 8. Contudo, estes foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam o seu lugar nos céus. Então ele perdeu o seu lugar. Sob a condenação divina, não obstante, Satanás ainda se apresenta diante de Deus para apontar os pecados dos crentes dia e noite. Não lê Jó, não. Leia Apocalipse 12, 10. Mas tem lá em Jó, viu, gente? 1, de 6 a 11, depois o 2, de 1 a 6, mas nós vamos ler Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de seus irmãos, e mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Quer ver? De dia e de noite ele está lá. Por isso que o crente, né, não pode ser acusador do outro, porque já tem o diabo para isso. Isso dá a entender que ele constantemente está indo à presença de Deus. Como um advogado de acusação, né? É como um tribunal constante. Como é o nome do advogado de acusação mesmo? Promotor. Promotor, como um promotor, né? Com intenção maligna e motivos maliciosos, Satanás intenta macular o relacionamento do cristão com o seu Senhor. Agora e até o final dos tempos, Satanás é o inimigo declarado de Deus, de Cristo, dos anjos obedientes e do povo eleito. Agora, diabo, outro nome. O nome diabo significa especificamente dado a calúnias, difamador que acusa com falsidade. Em Apocalipse, o apóstolo João usa 4 nomes para Satanás. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Olha só, aí tá os 4 nomes: dragão, antiga serpente, diabo e Satanás. Está em Apocalipse 22. A palavra diabo, referindo-se ao próprio Satanás, aparece 35 vezes no Novo Testamento. Agora, serpente. Entre os antigos, a serpente era um emblema de astúcia e sabedoria. A primeira manifestação do diabo na terra foi registrado no livro de Gênesis, na tentação do primeiro casal, quando Satanás tomou posse da serpente, falando, argumentando e raciocinando, que está em Gênesis 3, de 1 a 15.
Precisa ler não, amor. Apocalipse 12, 9 e 22 mencionam a antiga serpente que se chama diabo. Agora, dragão. Aqui não dá assim, ó. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Dragão. Houve um registro bíblico, 2 grandes guerras mundiais. A primeira está registrada no livro de Apocalipse, entre Miguel e seus anjos contra o dragão. A outra aconteceu no deserto da Judéia, entre Jesus e o mesmo inimigo. Agora lê. Lucas 4, de 1 a 13. De 1 a 13? Uhum. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante esses dias não comeu nada, e ao fim desse período estava faminto. Indagou então o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano, ou o homem. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desse reino, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem eu bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te protejam. Eles te sentarão sobre suas mãos, para que não tropeces, não batas com teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus. Dito isso, diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Tá vendo, né? Que atrevimento, né? Foi, aí Chegou diz a aqui, levar Jesus ao pináculo. Aqui diz, olha, a gente nunca pensa nisso, né? Aqui diz assim que isso aí são 2 guerras mundiais. Você já pensou? Esse fato, né? Mas no mundo o A quê? primeira no mundo espiritual. é registrada no livro do Apocalipse, entre Miguel e seus anjos contra o dragão. O dragão. A outra aconteceu no deserto da Judéia. A primeira foi um combate. É porque assim, quando a gente lê a Bíblia, até Apocalipse, há coisas que já aconteceram, Sim. que vão acontecer e que estão acontecendo. Porque Deus, ele é eterno. Então, não existe o passado, o presente e o futuro. Existe a eternidade. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que estar ciente disso, né? Sim, sem dúvida. Não. A primeira foi um combate de dimensões fora do comum, uma batalha sem derramamento de sangue, uma guerra espiritual nos campos de batalha imperceptível ao homem. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Ou seja, já houve então, foi uma batalha travada no céu. No céu. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, de 7 a 9.
Essa batalha implacável e impiedosa mudou-se de cenário do céu para a terra. Os seres humanos agora são as presas. Essa fera, entre parênteses, dragão, ataca-os e persegue-os como se fossem animais indefesos. Ninguém fica ileso dessa guerra. Não há terreno neutro nesse conflito. Não se pode pedir uma trégua nem negociar um cessar-fogo. Não se pode assinar um acordo de paz nem hastear uma bandeira branca. Cada área da vida cristã é um invisível campo de batalha para o maior de todos os conflitos, a guerra espiritual de Satanás pelo controle das nossas almas. Terrível. Esse combate é uma luta mortal, uma batalha em que não há prisioneiros, é vencer ou morrer. Ou seja, essa batalha é travada na mente de cada ser humano. Porque como ele é sedutor, ele vai tentar persuadir o povo a não crer mais em Deus. Ele vai associar as dificuldades, as tribulações, problemas financeiros, problemas de relacionamento amorosos e de perdas grandes e depressões. Ele vai associar tudo isso a um desprezo de Deus, um abandono de Deus. Ele vai tentar convencer as pessoas de que Deus abandonou. Assim como Deus convenceu a Eva lá de que não era exatamente aquilo que Deus tinha dito. E ela acreditou, deu crédito a ele. Nós não podemos dar crédito ao diabo. Ele já está derrotado. Ele já perdeu. Essa batalha já está ganha. Jesus já ganhou na cruz. Cravou a nossa vitória na cruz do Calvário. A cruz não é apenas um símbolo de morte, gente. A cruz é um símbolo de vitória. Amém. Né? É um símbolo de vitória. Sim. Não é símbolo de morte. Então, mas o que me chama a atenção aqui é a mesma pergunta que eu fiz na igreja. Não existe terreno neutro. Não existe. Não. Ou você está do lado de Deus ou você não está. E nem área de escape. Não há. Não há bandeira de paz, não. É guerra todo dia. Todo dia. Né? Então agora é outro nome, Beuzebu. Esse nome de origem aramaica é procedente do hebraico Baal-Zebub, senhor do inseto, ou senhor das moscas. Que horror, né? Por isso que a mosca é tão nojenta, né? Posteriormente foi designado pelos judeus para senhor do monturo, referindo-se a Satanás, príncipe dos espíritos malignos. Certa feita, após Jesus libertar um cego e mudo, os fariseus acusaram-no de expelir demônios pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Está em Mateus 12, 24. A palavra maioral no grego é archon, que significa governador, comandante, chefe, líder. Assim, por meio deste texto, é esclarecido que Satanás governa os espíritos malignos na qualidade de príncipe. Belial. Esse nome, Balial, em hebraico foi usado no Antigo Testamento para designar homens ímpios, perversos, companheiro vil. Deuteronômio 13, 13. Deuteronômio 13, 13. Deuteronômio 13, capítulo 13. Homens perversos, procedentes do teu meio, seduziram os moradores da sua cidade, convidando: vamos servir a outros deuses que não conhecesse. É assim que o diabo faz mesmo, né? Agora Juízes 19, 22. Juízes 19, 22. Quando estavam entretidos conversando, alguns vadios e depravados da cidade cercaram a casa e, desferindo violentos golpes contra a porta, gritavam para o homem idoso, dono da casa: faze sair o homem que está contigo. Queremos ter relações sexuais com ele. Agora o 20, 13. O mesmo? Juízes, 20, 13. Agora, pois, entregai-os
os responsáveis, esses indivíduos imorais e criminosos, para que nós executemos, extirpemos este mal do meio de Israel. Contudo, os benjamitas não quiseram dar ouvido aos seus irmãos israelitas. Tem vários outros versículos, viu, gente? No grego, Belial, Belial ou Beliar, que significa alguém inútil ou malvado, é também um dos nomes do diabo, segundo Coríntios 6,15. 2 Coríntios, capítulo 6,15. 6,15. Que harmonia que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode estabelecer entre o crente e o incrédulo? Né? Agora o outro nome, tentador. Na primeira aparição do diabo, registrada nas Escrituras, ele tentou e enganou Adão e Eva no jardim do Éden, Gênesis 3:1. Esse sempre foi o seu principal método de operação: tentar enganar, ocultar, seduzir, camuflar e deturpar. Satanás tenta os servos de Deus com o propósito de destruí-los. Como bem disse Steven Lawson, o diabo brinca com nossa mente e luta para que pensemos erradamente nas decisões que tomamos. Por meio de suas mentiras camufladas de verdade, ele nos tenta, a fim de que admitamos que preto seja branco e vice-versa. Apresenta o bem como mal e o mal como bem. É a cara dessa geração, né? Sim, que a gente está vivendo. A tentação é uma das maiores armas do arsenal de Satanás. Por isso ele é chamado de tentador. No grego, a palavra tentação é peirasmos, que pode significar testar ou provar algo. O termo significa uma prova de retidão ou uma indução para o mal, dependendo do contexto. Quando procedente do diabo é sempre para a prática do mal. Eu não sei agora, né? Mas quem era do meu tempo, eu sou jovem ainda, mas no meu tempo de garoto, ele estava na escola, então tinha uma situação lá que a gente falava que quando saísse lá fora, ia conversar, ia brigar com outro colega. E quando chegava lá fora, então juntava aquele monte de moleque, tudo em volta, para ver a briga, né? E aí a briga não começava. Então o que acontecia? Aparecia alguém e dizia assim: olha, quem é homem, punha a mão assim, quem é homem, cospe aqui. Então ele punha entre um oponente e o outro a mão. Aí o outro que se sentia ofendido, porque tentou ele a provar que ele era homem. E ele vai, quando ele dá aquela cuspida, ele tira a mão e pega na cara do outro. Aí o outro vem com o soco, aí sai. É assim que o diabo faz. Satanás, né? O próprio Satanás. É o próprio. Ele vai e provoca. Ele provoca a índole, ele provoca a índole, ele provoca o poder, ele provoca o seu entendimento, ele provoca a sua sabedoria, ele provoca tudo pra gente provar. É o que ele fez com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, né? Prova. Por quê? Para manifestar o orgulho, a vaidade. Então, príncipe deste mundo. Esse título atribuído a Satanás demonstra sua influência sobre as autoridades deste mundo, cosmos. A palavra mundo possui algumas ideias em sua forma verbal, por exemplo, colocar as coisas em ordem, sistematizar e adornar ou decorar. É um mundo, né? Um mundo. A partir dessa última forma, se originou o vocábulo cosmético, que é o conceito de adornar a aparência exterior. Assim, no Novo Testamento, o termo mundo é empregado no sentido planeta Terra. João 1,10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Também é utilizada para significar
os habitantes da terra, referindo-se ora às pessoas em geral, como em João 3,16, ora a todos os incrédulos alheios para com Deus, como em João 14, 17 e 15, 18. Então vamos ler, né? João 3,16. João 3,16 é porque Deus amou Deus amou o mundo, mundo né? de tal Esse aí maneira todo mundo sabe de que cor. deu seu Vamos ler filho. o Então isso João 14, é das 17. todas as pessoas que moram no mundo, né? João 14, 17. E depois 15 e 18. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. E a outra é 15 e 18. 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Né? Aí já é um outro mundo, né? É. Mas é na concepção do sistema mundial, belamente organizado e disposto para funcionar sem a direção de Deus, que vem de encontro ao que pretendemos demonstrar. O sistema mundial está adornado com belos conceitos de cultura, música, arte, filosofia, religião, etc. Não são más em si mesmas, entretanto, Satanás distorce seus sentidos, afastando o homem de um verdadeiro relacionamento com Deus, sendo digno do título a ele atribuído, príncipe deste mundo. No grego, a palavra usada para príncipe é archon, que pode ser traduzida para governador, comandante, chefe, líder. Daí conclui-se que ele exerce grande poder, concedido por Deus, entre parênteses, a influência sobre esse sistema. Ele mesmo disse que recebeu esse direito de se fazer obedecer. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Isso aí foi quando da tentação de Jesus. Lucas 4, 6. Por 3 vezes Jesus atribuiu esse nome a ele. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ô glória! Isso está lá no livro. Em João 12, 31. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. João 14, 30. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 16, 11. Que horas? Ele recebeu o título de príncipe, entretanto, sobre ele está a autoridade e o domínio do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Apocalipse 19, versículo 16. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito o seu nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus. Príncipe da potestade do ar, outro nome. Como foi dito, ele exerce influência e autoridade não só na terra, como também no mundo espiritual. Ele é perito na astúcia e com sua eloquência trouxe após si 1/3 dos anjos. Apocalipse 12, 4. Que lhes obedecem e se sujeitam às suas ordens e forma de governo. Sua cauda arrastou consigo 1/3 parte das estrelas dos céus, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Você vê, então, esse é um fato que já aconteceu. Já aconteceu. Enganador. Outro nome. É outro nome. Satanás é um perito no plantio de dúvidas. É sua técnica espiritual. Na sua primeira aparição, registrada na Bíblia, ele tentou e enganou Eva e Adão no Jardim do Éden. Gênesis 3:1. Esse sempre foi o seu principal método de operação: tentar, enganar, ocultar, seduzir e deturpar. Suas táticas não mudaram com o passar do tempo, são sempre as mesmas. O diabo promete o céu, mas entrega o inferno.
Oferece a vida, mas envia a morte. Fala de salvação, mas introduz a destruição. O maior, o mais mortal de todos os inimigos vem camuflado de arauto de paz. Provedor de prosperidade, restaurador de esperança. Teríamos ainda que falar sobre os nomes. Acusador, Apocalipse 12:10, anjo de luz, 2 Coríntios 11:13-15, homicida, fala que o diabo sempre foi homicida, né? Pai da mentira, João 8:44, leão que ruge, 1 Pedro, destruidor, Apocalipse 9:11. Entretanto, os que até o momento foram sintetizados... Falou 1 Pedro aqui, mas não falou o endereço. 5:8. 5:8. Entretanto, os que até o momento foram sintetizados já bastam para demonstrar com quem estamos ligando. Nessa guerra é vida ou morte. Lemos agora? Vamos ler lá primeiro, então, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Sim. Ela leu rápido assim, mas você agora tem a oportunidade de anotar aí. Sim. 11, 13 e 15. Então, é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com as suas ações merecem. Veja só uma coisa, né, gente? A gente vê isso aí em tudo. A gente vê na política, por exemplo, nós vivenciamos aí por longo tempo aí políticos com falsas promessas, ao invés de trazer o bem, falando em nome do bem, mas só trouxe o mal. É bem do diabo isso, né? É bem do capeta mesmo que a gente está ouvindo, o comunismo. É bem do governo dele. O comunismo que é articulado pelo diabo para destruir as pessoas. Então isso é muito presente na nossa vida, né? Homicida, vai. Agora, homicida João 8:44. João 8:44. É homicida e pai da mentira. Os dois são João 8:44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele prefere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. E agora, leão que ruge, né? 1 Pedro 5:8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Destruidor. Apocalipse 9:11. Apocalipse 9:11. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, gente, já terminei. Nessa guerra é vida ou morte. Bom, segunda-feira é o capítulo 8 e a gente vai falar sobre a natureza de Satanás. Gente, nós queremos agradecer a sua companhia. Sim, ao Clécio. Nós não podemos mencionar aqui as pessoas que estão conosco, mas agradecemos a todos vocês, porque isso que nós estamos fazendo é justamente para que a gente possa aprender, estar preparado para a volta do Senhor. Sim. O nosso intuito é que você esteja municiado da palavra de Deus. Né? Por isso que nós denominamos Vem Estudar Comigo. Depois que nós terminarmos esse nosso vídeo, nós vamos colocar no YouTube e vamos compartilhar com vocês. Então nós também pedimos que vocês compartilhem com o máximo de pessoas que vocês quiserem. Se vocês estão realmente achando isso muito importante, então compartilhe com quanto você puder, porque é bênção para todo mundo. Seja você também um dispenseiro da obra do Senhor, seja você um cooperador da obra do Senhor. Amém?
Olha, nós desejamos um bom final de semana, mas antes queremos te convidar Pra para daqui a live. pouco, às 20 horas, nós vamos ter o nosso culto em casa. Então participe, venha adorar a Deus conosco. Amém? Amém. Até mais, então. Obrigada Até daqui pela a pouco. companhia de vocês. Amém.